Trader, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cast Money. Eu sou o Ia Corrêa, Head de Plataformas da Semicapital, e no episódio de hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre o mercado de ações e o mercado de opções, que são temas fundamentais para os investidores que buscam potencializar e diversificar os seus investimentos. E antes de começar o nosso bate-papo, gostaria de lembrar que os episódios do Cast Money saem quinzenalmente, tanto no YouTube como no Spotify. No Spotify às quintas-feiras em formato de áudio e no YouTube aos domingos em formato de vídeo. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, clicar nas notificações para não perder nenhum novo episódio. E no episódio de hoje, eu tenho aqui a honra de receber o César, que é o nosso parceiro aqui da Radar Dividendos, para bater um pouco mais esse papo sobre mercado de ações, mercado de opções e poder ajudar aqui um pouco mais os nossos investidores. César, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a Semicapital por esse convite, estou aqui à disposição para ajudar vocês. Maravilha. E César, para a gente começar o nosso bate-papo, quando que o César teve o primeiro contato com o mercado financeiro? O César originalmente não veio do mercado, né? Então, Não. como que foi esse primeiro contato? Sabe que muito jovem ainda, garotinho, eu olhava aquelas novelas com a minha mãe, com a minha avó, e achava fantástico, durante aquelas novelas, aqueles empresários com telas, com números rodando ali, e eu sou um capricorniano, né? Uhum. Então eu já gosto de números, desde criança, com questões financeiras, muito ligado à minha família. Meus pais sempre foram empreendedores, mas nunca olhei o mercado financeiro como uma possibilidade de fazer dinheiro. Uhum. E eu tive na minha infância, comecei a ler livros de autoajuda, Pai Rico, Pai Pobre. Gosto muito do investidor Warren Buffett, que eu acredito que todos os investidores já conhecem ele aí. E quando eu entrei na faculdade, por incrível que pareça, entrei na faculdade para fazer programação no mundo de tecnologia. Bacana. Não gostei, porque falei: "Acho isso não é para mim", e decidi migrar para a área de administração de empresas. Legal. E durante esse processo, no último ano da faculdade, eu fui convidado para participar de um curso. Foi o primeiro curso que aconteceu no Brasil de mercado financeiro. Uhum. Eu fui participar desse curso, e aí a pessoa me mostrou lá vários gráficos, mas eu olhava aquilo e ficava assim encantado. Poxa, como funciona isso? E aí fui me aventurar um pouquinho nesse mundo de investimento, e o que aconteceu, óbvio, perdi um pouco das economias que eu tinha lá. Ao invés de desistir, eu estava próximo ali de concluir a faculdade de administração e tinha que fazer meu trabalho de conclusão. Eu resolvi fazer meu trabalho de conclusão no mercado financeiro, sobre o mercado financeiro. E aí eu entrei dentro de uma corretora para pesquisar o que essa corretora fazia na época. Eram pouquíssimas corretoras naquela época, não se tinham home brokers, enfim, o acesso era muito restrito. Bati na porta deles e perguntei: "Olha, eu quero fazer meu trabalho de conclusão da faculdade sobre sistema de home broker, pensamento de investidores, etc. Vocês me permitem conversar com os proprietários da corretora, com os investidores que lá se encontravam?" E era engraçado que essa corretora, eram pessoas que se aposentavam, Uhum. iam para essa corretora, ficavam olhando lá os números, ia num guichê, e aí pedia ali para comprar ou vender. Naquela época era a Embratel, Gerdau, a Vale, etc. Isso tudo para mim era fascinante. E eu resolvi fazer um trabalho de conclusão sobre como essa corretora poderia prestar um serviço melhor para esses clientes. Bacana. E durante esse período eu comecei a entender como que era possível, realmente construir patrimônio com ações. E um belo dia, lendo um livro, Aposentando-se Jovem e Rico, Uhum. ele falava lá de como que você pode acumular patrimônio investido em imóveis. E era muito distante para mim, investir em imóveis naquela época. Então você precisava de um patrimônio inicial ali relativamente alto, né? Exatamente. Só que eu sempre digo que você precisa ler 1000 livros para que uma página faça diferença na sua vida. Um belo dia eu lendo aquela página, e ele falou: "Olha, coisa básica, né, se você tem 10 imóveis, cada um te gera R$ 1.000 de aluguel, você tem R$ 10.000 de aluguel". Não era 10.000 naquela época, era muito distante do que eu queria também naquela época. E isso foi 2006, e eu falei: "Poxa, mas se eu fizer a mesma coisa com ações, né, se eu me tornar sócio dessas empresas e comprando ações para receber dividendos, etc". E foi assim que começou, eu comprando um pouquinho de ações das empresas na época,
e olhando esse mercado e estudando cada vez mais. Bacana. Isso a gente tá falando de coisa o quê? 10 anos atrás? Não, muito mais, isso começou em 2006, 2007, Legal, né, então já faz aí 20 anos. bacana. E durante esse período eu entendi que eu precisava me aprofundar em como comprar empresas. E foi aí que eu entendi também que no mercado financeiro brasileiro, seguir as recomendações que na época eram bem restritas também, Uhum. não me levaria aonde eu gostaria. E aí eu resolvi começar a desenvolver o meu próprio modelo, de investimento. Então, ou seja, eu não uso hoje para comprar meus ativos nenhuma metodologia externa de precificação. Eu defini uma metodologia de precificação, eu só compro as empresas quando chegam, nesse valor. E tem sido muito interessante essa trajetória, porque a cada momento eu me deparava com um problema. Ou seja, por exemplo, eu preciso comprar ações, mas não tenho dinheiro. E o mercado sempre falava em longo prazo. Uhum. E muitas vezes as ações valorizavam muito, né, e eu pensava: "Puxa, vou vender". E aí eu vendia e o que que acontecia? Continuava Estava subindo, valorizando. continuava valorizando. Então eu tomei algumas decisões no passado, que é: eu não vendo mais meu patrimônio, eu vou ser um acumulador de patrimônio. Só que eu não tinha dinheiro para ficar comprando tantas ações. Uhum. Até que um belo dia eu pensei: "Poxa, e como que eu ganho ações?", né, naquela inocência. Como que eu consigo tirar dinheiro do mercado para comprar ações sem precisar de me desfazer dos meus ativos e pior, ou melhor, sem me colocar em posição de risco. Uhum. Eu não queria mais especulação na minha vida, queria dormir tranquilo. Não importava se o mercado estava subindo ou se o mercado estava caindo. E foi aí que eu comecei a desenvolver também uma metodologia que hoje é uma metodologia que é onde me ajudou assim, multiplicou meu patrimônio por 100, 200, 300 vezes, Uhum. que hoje eu resolvi inclusive ensinar muitas pessoas como fazem isso. Como que eu posso fazer uma troca temporária com o mercado, que eu chamo de spread em camadas. Então eu consegui olhar para o mercado, uma diferença de preço, e dentro dessa diferença de preço eu criei faixas eu chamo de zonas de valores, para o próprio mercado, depois de vários testes que eu fiz, e aí eu coloco lá as minhas operações para acontecer. Bacana. César, e para quem está tendo o primeiro contato ali com o mercado financeiro, é mais importante ele começar ou é mais interessante, no caso, ele começar com ações, começar com opções? Porque entre aspas, né, às vezes a pessoa vai olhar ali: "Poxa, eu posso comprar Petro por 30 ou eu posso comprar uma opção de Petro por, sei lá, R$ 1, né. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa fica: "Poxa, é mais fácil eu começar pelo mercado de opções, porque é mais barato, do que pelo mercado de ações". Mas existe uma grande diferença entre esses 2 mercados, né. Então, Isso. para quem está começando, o que que é mais interessante? Ações, opções, operação estruturada, enfim. Exato. Olha, eu sempre digo o seguinte, você não pode colocar primeiramente o seu dinheiro aonde você não sabe o que você está fazendo. Perfeito. Eu também falo para os meus mentorados, que já passaram mais de 10.000 pessoas lá hoje, que R$ 1 pode ser mais caro do que um negócio de R$ 100. Ou seja, por mais que uma opção custe R$ 1, pode ser que ela seja muito mais cara do que você ir lá hoje comprar um outro ativo por R$ 50. Uhum. Então, o mercado de opções, ele surgiu na minha vida para resolver, no primeiro momento, eh, a partir do momento que você define que deseja comprar ações, ou seja, se tornar sócio de empresas e ter um pensamento de dono e agir como dono dessas empresas, o mercado muda de preço todos os dias, mas os fundamentos das empresas não mudam todos os dias. O mercado é cheio de narrativas, hoje tem internet, naquela época não tinha nem telefone celular, então para você saber de alguma cotação, você pegava, fazia uma ligação rápida para a corretora, porque uma ligação rápida naquela época para o celular era muito caro também, Exato. ou ir até a corretora, porque as ferramentas eram extremamente caras. E as opções, elas surgiram na minha vida, a partir do momento que você pensa como dono, age como dono, quer investir em empresas, acumulando sociedade dessas empresas, eu defini que eu só compraria, e esse preço ele pode estar certo ou errado na visão do mercado, mas é um preço que me deixava confortável. Por isso que eu defini um modelo de precificação meu. Uhum. Eu não uso nada que é internacional, ou nada que outras instituições de ensino ou acadêmicas usam. A partir do momento que eu defini um preço, que eu desejava pagar por um ativo, o mercado financeiro muda todos os dias os preços, mas os fundamentos das empresas não mudam. Você Perfeito. olha lá uma cotação, muda a cada 1 minuto, mas a empresa continua lá, trabalhando. Então o mercado de opções surgiu na minha vida naquela época, me possibilitando,
fazer seguro contra as ações que eu tinha. Então, opções nada mais é do que um ativo financeiro que deriva em relação a um ativo real, ou seja, uma opção de Petrobras é um derivativo da Petrobras. Então, se eu gostaria, por exemplo, de comprar Petrobras a um determinado preço, e naquela época a volatilidade era altíssima em relação a hoje, eu usava as opções para que eu pudesse comprar Petrobras no preço que eu queria. E enquanto os preços não chegavam no preço que eu queria, eu estava recebendo prêmio do mercado Uhum. para isso. Ou seja, eu digo que eu estava remunerando a minha paciência. Se eu definia naquela época comprar Petrobras por R$ 20 e o mercado estava negociando Petrobras a R$ 25, eu me utilizava das opções para receber prêmio para esperar a Petrobras cair a R$ 20. Perfeito. E eu faço isso até hoje. Porque é inacreditável, no Brasil, você ser pago, as pessoas não acreditam nisso quando eu falo, né, você ser pago para comprar ações, mas a partir do momento que você decide investir em ações, a primeira decisão que você deve tomar é: "Quanto eu vou pagar por cada uma dessas ações?". Se você não tem esse número, você está à deriva no mercado, Uhum. e aí sim, é muito perigoso. Legal. Esse foi o meu primeiro contato com opções. Depois de alguns anos, eu fui acumulando cada vez mais ações, recebendo cada vez mais dividendos. Então, eu recebia dinheiro do mercado para comprar ações e chegava um momento que eu comprava essas ações. Essas ações iam para dentro da minha carteira. E muitas vezes eu me questionei: "Poxa, essas ações estão aqui na minha carteira", muitas vezes estava desvalorizando, outras vezes valorizando, porque o futuro a gente nunca sabia, né. Uhum. E eu estava esperando alguns dividendos entrarem. As empresas pagavam dividendos, mas não era ainda bom como é hoje. As empresas naquela época estavam se estruturando ainda, não pagavam tantos dividendos. E aí eu olhava para aquelas ações que eu tinha e pensava: "Será que essas ações não valem dinheiro no mercado?". E foi aí que eu comecei a estudar o mercado de opções estruturado, né, que são as opções estruturadas, Uhum. para que, primeiro, eu não me colocasse nunca em posição de risco. Então nada que eu faço hoje me coloca em posição de risco. Eu já sei exatamente o que vai acontecer do início ao fim de determinada operação e uso as ações que estão lá em garantia, ou seja, essas ações estão lá rendendo dividendos e ainda uso ela para montar essas operações. Essas operações foi depois de muitos fracassos e cada fracasso, enquanto muitos desistem, eu enxergava uma oportunidade de não fazer novamente. E como eu não fazia novamente, eu ia eliminando os erros. Uhum. Até que chegou no momento que eu tinha o quê? Um algoritmo que eu chamo hoje, que eu chamo de REL, que é onde ele tem um peso para cada tomada de decisão, ou seja, qual a velocidade que esse ativo está se movendo, black and shoes, o mercado financeiro, como que ele está se comportando em relação à taxa de juros. Então a gente vai colocando algumas premissas nesse algoritmo e ele acaba esperando o mercado se movimentar e alerta: "Olha, tem oportunidade aqui". A partir desse momento a gente avalia entrar ou não numa operação. E é engraçado que hoje eu resolvi ensinar isso também, para muitos. A gente faz isso hoje para um grupo de clientes aqui da CM, e o mais engraçado é que quando eu falo que as pessoas fazem lá 5, 6, 10% ao mês, eles não acreditam. E o mais interessante é que hoje, como uma casa de análise, nós somos obrigados em tudo que nós fazemos, informar a Comissão de Valores Imobiliário. Então tá lá, cada operação, que o momento de entrada, o momento de saída, ou seja, não são números fictícios, Uhum. são números reais. Isso mostra, já dá um gostinho para a pessoa dela começar a pensar: "Poxa, aonde estará meu patrimônio em 5, em 10 anos, executando essa estratégia aqui", sendo que quem já está lá 2, 3, 4, 5 meses já vê o patrimônio crescendo muito rápido. Bacana. E a gente falou, né, ali do curso que você tem, né, dos mentorados, enfim. Para quem quer iniciar nesse mercado, qual o primeiro ponto de risco ali que ele tem que analisar? Tem risco, não tem risco, tem como diminuir o risco, enfim, como que é essa parte, o que que a pessoa tem que tomar cuidado quando ela vai começar nesse mercado? Risco existe para tudo, né. Eu não sofri com o plano Collor que teve lá no passado, mas meu pai falava disso, meu avô falava disso. Risco existe para tudo, né. A questão é que você nunca pode se colocar em posição de risco que ele seja maior do que o retorno. Então é sempre isso que eu digo para todos. Primeiramente, que você nunca deve utilizar o seu dinheiro em nada. "Ah, vou investir em imóveis", mas você entende de investimento imóvel, você estudou sobre investimento imóvel, ou qualquer outro tipo de investimento, não importa, porque sempre existe um risco. Mas o maior risco é você não saber o que você está fazendo. Perfeito. Então as pessoas pensam: "César, você, concorda", por exemplo, dentro da minha metodologia, pagar um valor X por uma ação, né.
E eu falei: "Não, eu topo pagar esse valor", porque dentro do meu modelo de precificação, eu sei que o pior que possa acontecer é virar zero. Então é delta positivo, ou seja, quando você coloca R$ 200, ou R$ 100 ou R$ 20 numa ação, o pior que pode acontecer é isso virar zero. Agora, qual o melhor que pode acontecer? Delta positivo, ou seja, um ativo pode valer 40, 50, 60, 100. Então, se você pegar histórico de empresas brasileiras aí, que hoje, inclusive, muitos brasileiros não gostam de investir numa Petrobras, por exemplo, é uma ação que eu amo. Anos e anos e anos acumulando ações da Petrobras. Se você pegar um histórico de 10, 20 anos, foi o melhor ativo na Bolsa de Valores. Uhum. Em termos de pagamento de dividendos, termos de valorização, nesse momento que eu estou gravando. Fora tudo que ela possibilita dentro de um plano estratégico de execução que eu tenho todos os dias. E ainda é um assunto distante ainda para muitos brasileiros, né, se você pegar a proporção hoje de investidores na bolsa no Brasil e de investidores na bolsa nos Estados Unidos, você tem um abismo Meu Deus. gigantesco, né. Então, às vezes, ainda as pessoas têm receio, né, de se expor a ativos que tenham volatilidade como, a bolsa de valores, mas eles também não conseguem enxergar o potencial que isso pode trazer, né. Então, a todo momento o ativo vai subir ou vai cair, mas tendo a estratégia certa e você, tendo o conhecimento correto, você consegue potencializar muito mais os ganhos do que os prejuízos, né. Exatamente. E tudo começa com o que você falou, você tem que saber o que está fazendo. Eu uso uma metáfora e eu falo, eu converso com muitos alunos todos os dias, né. Eu digo para eles o seguinte: "Olha, se a sua casa, se a casa do vizinho, você sabe que ela vale R$ 100.000. Aí o vizinho bate na sua porta e diz o seguinte: "Olha, eu estou apertado, quero vender minha casa por R$ 50.000. Você compra?". Eu tenho certeza que você vai dar um jeito de comprar essa casa. Perfeito. Mas por quê? Porque você tem uma noção de precificação daquele imóvel. Uhum. Quando a gente fala de empresas, né, o brasileiro, como a gente vive num país que existe a renda fixa, com 10%, 12%, muitas vezes já chegou a 18%, ele fica confortável naqueles valores ali. Porque, na verdade, ele está acostumado a ver o patrimônio crescer, mesmo que seja pouco. Quando ele chega aí 10 anos depois, 20 anos depois, ele olha aquele patrimônio, na verdade, aquele patrimônio não existe mais, porque a inflação foi muito maior. Então eu sempre digo que quando você entende que o mercado financeiro, a volatilidade está aqui para beneficiar você, ou seja, comprar a casa por 50.000, algo que alguém do outro lado está querendo te vender, é nesses momentos que você tem que aproveitar. E acontece exatamente o oposto, como você falou. O vizinho chega: "Quero vender minha casa por 50.000". Aí o que você faz? "Não quero comprar a sua, vou vender a minha também que está acontecendo alguma coisa". Exato. É o que a maioria faz. E eu digo exatamente o inverso, o mercado acionário, essa volatilidade que acontece todos os dias, eu sou fascinado. Porque hoje, por exemplo, quem conhece um pouco a metodologia sabe o seguinte, eh, se a Petrobras ou a Vale ou um Banco do Brasil, ou um Bradesco ou Itaú, se ele tem uma variação semanal ou mensal lá de R$ 2, R$ 3, a pergunta é: como que eu posso me aproveitar disso? Se se essa variação não está sendo impactada pelos fundamentos da empresa, porque isso é importante. Uma coisa é fundamentos, então você tem que acompanhar os fundamentos, taxa, quanto que essa empresa está valorizando, quanto que essa empresa está tendo de lucratividade, quanto que essa empresa está crescendo ou não, os empréstimos que ela tem, né, ou seja, as suas Uhum. despesas de uma forma geral. Então isso é importante. Agora se muitas vezes a empresa está melhorando a performance dela e as ações estão desvalorizando, porque daí o mercado está olhando para outras perspectivas. Ou seja, perspectiva, muitas vezes, um presidente dos Estados Unidos, que está acontecendo, ou um presidente no Brasil que está nesse momento, que vai daqui a pouco mudar, ou algum fator econômico. Uhum. E aí muitas vezes as pessoas, fazem investimento baseado nessas narrativas e esquece das empresas. E é aonde eu me aproveito disso. Tanto que depois de desenvolver uma metodologia para eu, como eu te falei, spreads de camadas, para tentar tirar crédito do mercado e comprar cada vez mais ações, eu fazia isso manual. Uhum. E quando eu parava para estudar os números, ou seja, todos vocês que pararem agora e olharem quanto que valia a Petrobras no dia primeiro do mês, e aí você pega no dia 30, você vai perceber que ela teve uma variação enorme, de 2, 3, 4, 5, 10% muitas vezes, e às vezes muito mais, e no final, essa ação, ela chegou no final do mês e o mercado disse o seguinte: "Petrobras valorizou 2%". Mas isso é o final que alguém te contou. Entre o início e o fim, ela teve uma volatilidade muito alta.
E quando eu comecei a olhar esses números e fazer uma matemática em cima desses números, eu percebi que acontecia muitas mudanças no mercado nos momentos que eu não estava vendo. Uhum. Então, por exemplo, tu pergunta para alguém: "Quanto que custa a ação de uma empresa X agora?" O que que ela faz? Ela vai lá no home broker e olha o preço nesse momento. Agora a pergunta é: quanto que valia 2 minutos atrás quando você não estava olhando, Sim. né? E aí ninguém sabe. E foi aí que eu pensei o seguinte: "Poxa, como que eu posso me aproveitar dessas mudanças de valores quando eu não estou olhando para os preços?" E foi aí que surgiu também aí naquela época ainda um desenvolvimento de um robô, que ele começou a executar todas essas operações quando eu não estava olhando para o mercado. Então isso é importante, que muitas vezes a gente ouve narrativas do mercado. Poxa, o mercado financeiro, teve uma alta de 1%. Só que se você pegar o que aconteceu dentro daquele mês, você vai ver que muitas vezes ele teve uma desvalorização de 5% e depois fechou em 1%, ou seja, na verdade ele variou ali 6%. Exato. Isso é uma tremenda oportunidade quando você, de novo, está buscando crescer o seu patrimônio e se beneficiar desses movimentos do mercado. Às vezes as pessoas não entendem, né, fala assim: "Ah, a bolsa, teve um retorno ali de 10% no ano". Aí você tem pessoas que tiveram 20%, 30%, 50%. Você fala: "Poxa, mas como que a pessoa conseguiu ter um retorno maior do que o próprio ativo ali no período", né. Então são esses momentos de volatilidade que potencializam o que a pessoa tem de retorno em cima do ativo, né. Exato. E o que eu falo para todos: o que está acontecendo com os preços quando você não está vendo? Porque, de novo, as pessoas entram lá agora, é fácil pegar meu telefone ali agora, você vai ver várias ordens rolando ali agora, porque o robô está lá trabalhando. Uhum, Mas se eu te perguntar quanto que está Bovespa nesse momento, ou a ação da Petrobras, ou Banco do Brasil, a pessoa olha lá, R$ 30, R$ 20. Mas no momento, a partir do momento que você fechou a tela, o preço já mudou. exato. Então eu deixo um exercício para todos aqui, começar a se questionar sobre isso. O que aconteceu com os preços quando eu não estava vendo? E foi isso que eu comecei a me questionar, e estudar, ir a fundo desses números, e eu desenvolvi algo fantástico aí que foi a mudança realmente, no meu patrimônio naquele momento, que tudo que eu ganhava eu comprava cada vez mais ações, e aí virava uma bola de neve isso, e hoje aí, graças a Deus, tem uma quantidade suficiente para estar vivendo de renda. Bacana. E hoje tudo isso que você desenvolveu, você aplica na própria Radar, né, nos cursos ali. Conta pra gente, como é que surgiu a Radar, né? Onde é que a Radar a gente conheceu aonde que o mercado cruzou com o César, né, e aí da onde veio o nascimento da Radar nesse cenário? Sabe que é engraçado isso, porque, eu fui muito resistente, eu queria tudo para mim. Eu achava assim, se eu passei horas, noites, estudando e desenvolvendo, eu vou esconder tudo para mim. E minha esposa, eu tô com a minha esposa já há alguns anos, né, a gente começou a namorar aos 17 anos de idade, nós estamos juntos aí há 100 anos, eu brinco com ela, tá fazendo 100 anos de casamento já, né. E quando chegou ali no covid, a gente estava super bem na nossa casa ali, acontecendo toda aquela loucura no mundo aí. E ela me perguntou: Por que você não ensina para as pessoas que estão precisando agora a aprender a investir e fazer corretamente, né?" E eu vou te dizer que eu fui muito resistente em relação a isso. Mas eu topei. E por incrível que pareça, a Radar, eu falei: "Poxa, eu vou pegar então o meu Instagram", que era um privado, Uhum. pessoal, qual o nome eu dou? Radar Dividendos, porque é o que eu busco todos os dias, né. E quando eu digo dividendos também é importante, porque dividendos para mim hoje não é só o que a empresa paga, é tudo que o meu patrimônio está gerando. Então o robô tá trabalhando, as empresas estão pagando dividendos, as opções estão trabalhando, ou seja, é todo o patrimônio, quanto que está gerando de dividendos, que eu considero uma empresa hoje, eu estou tocando um patrimônio aqui, né. Uhum. E aí o que eu fiz? Olha que engraçado isso. Eu falei: "Ok", eu não precisava de dinheiro naquela época, eu abri a Radar, tudo gratuito. Comecei a postar coisas. Vai lá no meu Instagram, vai lá 4 anos atrás, lá você vai ver lá que eu que postava. Aí criei um grupo criei um grupo no Telegram, convidava as pessoas para lá, aberto, e aí a gente debatia, eu ensinava tudo que eu continuo ensinando de forma 100% gratuita. E foi engraçado isso, que um belo dia alguém falou assim: "Poxa, você nunca pensou", e aí imagina, quando você coloca um grupo gratuito, é engraçado que você acha que todos que vão chegar ali vão dar muito valor para aquilo.
né, ou seja, vão estudar aquilo que você está fazendo, você vai fazer uma live, aí vai participar um monte de gente, que você vai gravar um vídeo, disponibilizar gratuito, vai muitas pessoas ir lá Uhum. olharem, né. Era a percepção que eu tinha, eu acreditava nisso. Mas não foi isso que aconteceu. Naquela época não foi isso que aconteceu, eu me dedicava muito para ajudar aquelas pessoas e, na verdade, o que acontecia no grupo eram muitas pessoas buscando diversão, bobagens, etc, e aquilo começou a me incomodar. Mas eu não olhava naquela época como fazer disso um negócio. Uhum. Mas alguém um dia, né, o Ari, inclusive é um aluno hoje ainda, né, falou: "Poxa, porque você já pensou em criar um curso, uma mentoria?" Não tinha uma aula gravada. E eu falei: "Olha, posso pensar, mas eu não tenho nada gravado. Se eu se eu vender, vocês compram, eu posso gravar depois?" E Uhum. eu perguntei isso lá no grupo. E a gente cria um outro grupo, aonde vai ficar, exclusivo só para vocês. E aí, por incrível que pareça, foi o que eu fiz na época. Eu eu chamei uma turma para me ajudar, não sabia como mexer esse negócio de vendas de internet, cara, eles Uhum. fizeram tudo para mim. Criei um grupo chamado Prime, então Radar Dividendos Prime, para dar esse sentido que era exclusividade, não tinha uma aula gravada ainda. E muitos compraram, sem ter nada, Uhum. e aí aquele grupo me chamou atenção, assim, na qualidade, ou seja, eu saí daquele gratuito, que era muita bobagem, muitas mensagens, etc, pra um grupo de pessoas que, poxa, essas pessoas aqui que está me fazendo bem, tá conversando com ela todos os dias. E aí eu fui gravando todas as aulas da metodologia 3/8, que preço teto, como que você deve, eu sempre digo que a metodologia 3/8 é uma caixa de ferramentas. Quando você tiver uma dificuldade, você vai lá e qual dessas caixas você vai tirar, seja opções, como ganhar ações, como utilizar o robô, como utilizar, enfim, várias outras estratégias, seja para pegar empréstimo do mercado, tem muito conteúdo interessante lá Uhum. dentro, mas cada uma daquelas aulas fazem parte de uma caixinha da metodologia, ou seja, cada caixinha daquela, ela tem o objetivo de resolver um problema, Bacana. né. Ou seja, nunca compre as suas ações fora do preço que nós definimos, mas você não precisa comprar ações, eu vou te ensinar como que você vai receber do dinheiro do mercado para ficar sentado esperando os preços caírem, não tem nada melhor do que isso. Sim. Como que você usa o robô e todos os dias está tirando crédito sem te colocar aporte no seu bolso para comprar mais ações, não tem nada melhor do que isso. É porque cada situação ela gera uma resposta diferente, né. Exatamente. E isso foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, isso exigiu de mim estruturar atendimento, empresa, e foi tomando corpo, tomando corpo, tomando corpo, e a Radar está aí hoje do tamanho que ela está aí, o mercado todo conhece ela, com os alunos muito satisfeitos hoje. A Bacana. Radar chegou um momento que eu disse: "A Radar não é mais o César", embora é difícil perder esse vínculo, né. Começou com um projeto Desafio Chefe Nunca Mais depois que eu criei. Ah, as pessoas fizeram a mesma pergunta: "César, qual foi o dia que você decidiu que ia viver desse negócio?" Eu falei: "Esse dia foi numa sexta-feira, aconteceu um episódio na minha vida profissional, e eu saí aquele dia, eu fui para casa e falei assim: 'Olha, em 10 anos eu não vou depender mais de chefe na minha vida.'" No sábado de manhã eu fui num tatuador e mandei ele fazer uma tatuagem no meu braço, tá aqui. E aqui diz exatamente isso, né, tem o número 38 aqui no meio, Uhum. que era naquela época eu estava com 28 anos. E aí tem uns dizeres aqui, e o objetivo que todos os dias quando eu colocasse o relógio, a primeira coisa que eu ia olhar é essa tatuagem aqui, por isso que ela ficava escondidinha aqui, quase ninguém via ela, podia trabalhar tranquilo. Porque naquela época até ter tatuagem naquela época era um negócio no mundo Exato. corporativo não era tão bem visto, né. E aí eu falei: "Poxa, desafio do Chefe Nunca Mais", eu criei esse nome pra mim, ele é inclusive registrado e tudo, mas ele faz parte da minha vida, da minha Uhum. essência, né. Foi naquele dia que eu tomei aquela decisão, e aí é o seguinte, tudo que foi acontecendo de aprendizado e erros depois virou um método para eu não cometer mais aquele erro, e aí como que eu poderia, estar sempre aprimorando, e isso está acontecendo até hoje. Porque o mercado muda muito. Hã, hoje eu vejo muitas pessoas falarem em renda passiva, eu não uso esse termo, Uhum. eu não acredito em renda passiva, eu acredito em renda ativa, porque empresas que existem hoje, talvez em 10 anos essas empresas não estarão mais aqui, né. A gente hoje, muitos falam do setor elétrico, todo mundo que precisa de eletricidade, eu falo: "Ah, tudo bem, na minha casa eu tenho placa solar agora, eu pago a taxinha lá de energia solar lá e pronto", né, Uhum. ou seja, mudou muito. Sim. Eu era um cliente antes que pagava R$ 1.000, R$ 2.000 de uma conta de luz todos os meses, e hoje eu pago 100. Ou seja, não é mais essa empresa que fornecia para mim perdeu R$ 1.000, R$ 2.000. Então eu sempre digo que as pessoas
não deve se convencer por essa questão de renda passiva, que basta eu comprar e não fazer nada. O mercado, a única certeza que nós temos é que ele vai mudar. Muitas empresas que existem hoje não estarão aqui daqui a 5 anos, 10 anos ou 20 anos. E só você olhando os indicadores da empresa para você se antever esses problemas no futuro. Porque lá no futuro, e eu pensava muito lá, né? Quando você chegar com seus 60 anos, eu estou longe dessa idade ainda, você não tem como voltar atrás, Exato. né? Não tem como voltar atrás. Então, hoje as pessoas, por exemplo, eu vejo elas colocando muito dinheiro em renda fixa, que não tem nenhum problema quando você tem uma economia. Agora eu digo, tá, você vai pegar todo o seu patrimônio e colocar numa Selic do governo, que você não sabe qual é o governo que vai estar lá daqui a 20, 30 anos. Então, como você tem garantia que vai conseguir sustentar a sua família com algo que vai acontecer daqui a 30 anos que você ainda não sabe? Exato. Então eu tenho muito isso em mim, assim, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então eu sou muito próximo das empresas, sei tudo que está acontecendo com elas e me aproveito do mercado para crescer cada vez mais o meu patrimônio. Bacana. E falando também um pouco de mercado, César, a gente tem notado uma busca, né, nos últimos anos das pessoas pelo mercado de renda variável. A gente teve uma crescente muito grande, principalmente na época de pandemia, Sim. né, acho que as pessoas ali acabaram ficando em casa, e tendo um pouco mais de tempo ou curiosidade para procurar coisas sobre o mercado financeiro. Então, tirando algo de positivo de algo muito negativo que foi a pandemia, eu acho que isso foi algo positivo, né, essa procura, esse querer entender mais sobre o mercado financeiro. Então assim, esse aumento além, né, da pandemia, você vê que hoje o mercado ele, por conta da volatilidade ou por conta de algum outro cenário, teve esse crescimento ou de fato não, as pessoas estão tendo uma consciência um pouco maior de que sim, é necessário procurar outras fontes de renda, né, porque muitas vezes não, a gente tem o teu caso, por exemplo, que você vive, né, dos seus investimentos hoje, mas tem muita gente que usa isso para complementar. Tem o seu trabalho aí durante o dia, né, tem a sua profissão, enfim, e usa os investimentos para, primeiro, né, ter ali uma aposentadoria, né, quando ficar um pouco mais velho, mas também ter uma complementação da renda ali, um investimento, não passivo, mas ativo, como você falou, né. Então isso se dá na sua visão por conta de mercado ou por conta de consciência das pessoas? Como que você enxerga? E como você enxerga esse crescimento daqui para frente? Isso vai continuar crescendo ou não? Acho que talvez a gente chegou ali num nível que já está saturado. Não, acho que vai continuar crescendo. Eh, Hoje as pessoas estão muito mais conscientes sobre investimento. Ainda tem aqueles que vão para a bolsa de valores achando que é um cassino. Uhum. Ou seja, eu preciso de um dinheiro, eu vou na bolsa tentar tirar um cassino rápido, tirar um dinheiro rápido lá. Então eu sempre falo que a bolsa não é um caixa eletrônico, você vai lá e coloca dinheiro. Muitos querem fazer dinheiro e, como eu disse, nada na vida, fazer muito dinheiro com pouco conhecimento, porque senão os profissionais que têm muito conhecimento estariam todos trilionários já. Não é o Uhum. que acontece, porque é duro o dia a dia. Mas eu acredito que as pessoas estão bem mais conscientes, assim, de como investir, né. Eu sempre digo que o maior risco de um pai de família, eu tenho 2 filhos hoje, é falar em aposentadoria, né. Quem vai estar cuidando da sua aposentadoria daqui a 10, 20, 30 anos? Então, eu não sei. Hoje eu vejo pessoas que falam assim: eu tenho medo de investir em ações". E eu digo assim: "Tá, mas quem vai estar cuidando da sua aposentadoria lá na frente?". É muito melhor, você confia mais em investir em 2, 3, 4, 5 empresas que estão no mercado hoje, com milhares de pessoas que levantam todos os dias, vão trabalhar como vocês levantam todos os dias e vêm aqui para a CM trabalhar, dão duro. Eu sempre digo que tem muito gerente comercial aí fartando para entregar resultado para essas empresas. Você confia mais nessas empresas ou no governo lá no futuro para sustentar a sua família? Então eu bato muito nessa tecla, porque o mais arriscado é você acreditar que: "Poxa, eu vou me aposentar e viver de uma aposentadoria lá no futuro de um governo". Então o mercado de ações para mim, ele é um canal de libertação, né. Eu acredito, assim, que, por exemplo, eu não invisto em empresas, nos Estados Unidos, eu só invisto em empresas no Brasil, e muitos me chamam de louco em relação a isso. Eu Uhum. falo: "Olha, eu aprendi a fazer isso aqui, eu faço dinheiro todos os dias. Para que eu vou para um outro lugar, porque eu não vou conseguir nenhum relatório talvez no idioma inglês, eu não vou conseguir participar de uma conferência, online para os investidores, seja de uma Meta, seja de um Google, etc. Uhum. Por que eu vou colocar meu dinheiro lá?", né. E tem muitos investidores dos Estados Unidos que vêm investir aqui no Brasil, Sim. e o próprio brasileiro às vezes tem medo de investir aqui no Brasil. Então, assim, quando você entende
que investir em ações. O mercado financeiro, ele é simplesmente um meio e não um fim, e é isso que eu ensino hoje para as pessoas, né? Ele é um meio, não um fim. Você enxerga no mercado de ações oportunidades infinitas. E aí, óbvio, tem muitas pessoas que entram sem saber o que está fazendo. E quem sabe um pouco mais se aproveita, eu digo, dessa ignorância que existe no mercado. Porque dinheiro, na prática, ele só muda de mão. Exato. Né? O dinheiro, você não cria dinheiro todos os dias e joga no mercado. O dinheiro está na mão de alguém que vai para a mão de alguém. Se esse dinheiro não está indo para sua mão, você tem que parar e se questionar para onde está indo esse dinheiro. Né? Então, hoje, eu coloco muitos prints dos ganhos dos nossos alunos lá, a gente coloca muito em redes sociais, etc., para mostrar que a metodologia funciona. Se essas pessoas estão crescendo todos os dias e tem outros reclamando, esse dinheiro está saindo de lá e vindo para dentro do Prime. E eu já acredito que hoje o Prime é o maior grupo de investidores pessoa física do Brasil. Se pegarmos a quantidade de ações que todos eles têm e olhar em termos Brasil, provavelmente nós somos hoje o maior grupo de investidores pessoa física lá, somando todas as ações que cada um deles possui. Bacana. Isso é muito importante, né? Você ter ali uma comunidade, um ensinamento que te mostra o caminho, te mostra principalmente as dificuldades que você já teve lá atrás, então você já mostra: "Olha, isso aqui eu errei, então não vá para essa linha, porque eu já tenho experiência". Então isso é muito importante para quem está, de fato, querendo ingressar no mercado ou querendo melhorar, as estratégias, enfim. E além do Prime, né, a gente está falando de Prime, de Hell, quais são os principais produtos ali, as principais estratégias que a Radar hoje disponibiliza para os clientes? A gente começou lá com desafio, então o desafio Chefe Nunca Mais é um resumo de toda a metodologia 3/8. Eu digo que o Prime ele não é um curso, é uma mentoria comigo, então essa pessoa fica comigo lá 6 meses, todas as semanas, eu acompanhando, mostrando, ele tem as aulas gravadas, participa do grupo, de alunos lá para debater, e todas as semanas ao vivo comigo eu estou lá aplicando, mostrando como aplicar corretamente aquele conhecimento. E o Hell é mais um produto que ele veio para acelerar o crescimento de todos eles. Só que o Hell ele dá muito dinheiro, faz muito dinheiro. A pergunta é, se eu te ajudar a fazer mais dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro? Porque baseado na minha metodologia, você faz dinheiro quando você está construindo seu patrimônio para reinvestir. Sim. Se você não sabe o que vai reinvestir, então você vai perder esse dinheiro novamente. Então essa base, novamente, de como investir em ações, de como fazer esse dinheiro render cada vez mais, como proteger ele é muito importante. Mas chegou um momento agora que aconteceu um outro episódio muito triste e ao mesmo tempo feliz, assim, né. Uma mulher me chamou, me mandou uma aluna nossa, e aconteceu um episódio na vida dela lá, e ela estava feliz porque agora com o dinheiro que ela estava fazendo no Prime, ela poderia tomar uma decisão na vida pessoal dela, a vida amorosa dela lá. Eu digo triste porque a pessoa veio me agradecer que, tipo assim, você me ajudou a fazer tanto dinheiro que eu consegui me livrar disso aqui, Uhum. né. E aí sabe o que eu fiz? Eu disse o seguinte: "Olha, você é uma mulher muito guerreira, eu vi que você aplicou bem, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um grupo aqui gratuito, chama todas as mulheres que você conhece, coloca aqui e mostra o resultado de vocês". Eu fiz uma live falando desse episódio que aconteceu, Uhum. e começaram a entrar mulheres nesse grupo. E eu falei: "Pô, entra nesse grupo e que eu vou te mostrar aqui como que vocês podem fazer renda utilizando uma estrutura de Hell, que é o que a gente tem lá, um algoritmo". Tá sendo fantástico, porque tem mães ali, donas de casa, que nunca imaginaram que poderia estar dobrando o que elas ganhavam, ou mulheres que já estão ganhando mais do que os próprios maridos, com a metodologia que nós desenvolvemos. Aí eu vi o seguinte, que um conceito meu que eu tinha, que as pessoas às vezes elas não têm tempo para aprender, Uhum. né, elas não têm tempo, elas estão carentes rápido de ter recursos financeiros, uma renda extra. Tem pessoas com R$ 100.000 de patrimônio, por exemplo, recebendo R$ 1.000 uma renda fixa. Esse Sim. para mim chega a ser um negócio, assim, doloroso, que eu não consigo acreditar que alguém está, né, por mês, 1% lá, né. E aí eu percebi que eu tinha novamente fazer uma mudança interna, porque de novo, entra aqui, aprende, primeiro o desafio, é o primeiro contato que você tem comigo, "Poxa, se você acha que eu posso te ajudar, vai para o Prime", Uhum. e aí você vai para o Prime, aprende os fundamentos, aprende a base e aplica. Mas muitos que entravam no Prime não tinha tempo de estudar. A pessoa estava cheio de tarefas pessoais, profissionais. E foi aí que eu pensei o seguinte: "Poxa, e se eu entregar tudo pronto para vocês? Se eu automatizar tudo?". E foi aí que a gente criou uma equipe junto com a Uhum. CM aqui, e hoje é fantástico a história de cada um, porque hoje, ativando um sistema,
a equipe faz tudo. Ou seja, é uma quebra de paradigmas para mim. Essa pessoa, eu ajudei ela a fazer dinheiro primeiro, e agora ela foi para o Prime para aprender a usar esse dinheiro. Antes ela ia para o Prime para depois fazer dinheiro. Exato. Então eu inverti a lógica e está sendo um momento muito especial, está sendo um momento muito bom, assim, porque, como eu falei, os números são públicos, né? Toda recomendação que se faz tem que ir para a Comissão de Valores Imobiliários, os números estão lá. E o que a gente está gerando de renda para esses brasileiros está sendo maravilhoso, porque num país onde muitos brasileiros estão recebendo aí 2, 3 mil reais de salário por mês, a pessoa ali já está tirando isso dentro do nosso programa. Uhum. E a pessoa começa a ficar muito mais feliz. Então a gente recebe depoimentos lá, meu casamento melhorou, minha relação com a minha família melhorou, eu melhorei como pessoa, Uhum. né? E a gente, junto com a Semi Capital, aí a gente quer agora levar isso para mais pessoas, né? A gente viu que eu percebi que eu tenho uma nova missão, principalmente no momento econômico que a gente está vivendo aí. Se eu tenho algo que eu sei que eu posso mudar a vida das pessoas, e essas pessoas nesse momento não têm tempo para estudar do jeito que eu acredito que ela deveria fazer, então eu vou fazer por ela. E é onde a gente estruturou toda uma equipe aí, que a pessoa basta ter um celular e acompanha tudo lá pelo celular e a gente faz tudo. Boa, bacana. E César, e para quem quer começar a ingressar nesse mercado, né, que dica que você daria para essa pessoa? A gente estava conversando aqui, né, um pouco antes de começar o nosso bate-papo, você falou uma frase que eu achei muito interessante, né, eh, empreender no mercado financeiro é muito mais fácil do que você e muito mais barato Nossa. do que você empreender no mercado, montando uma empresa, contratando pessoas, produzindo algum tipo de produto, né. Então essa frase eu achei muito interessante. Então, dado isso, né, para quem quer ingressar no mercado, quais são as principais dicas que você daria? Primeiro é o seguinte, a última coisa que você deve fazer, por mais que eu esteja aqui hoje numa corretora, eu sempre digo o seguinte: a última coisa que você deve fazer é abrir uma conta na corretora. Porque as pessoas querem rapidamente abrir uma conta, a conta está aberta lá, tá aí agora. Coloca um dinheiro para ver se vai dar sorte e dar certo. Eu digo: "Olha, primeiro você aprende como aplicar esse dinheiro, e aí dentro desse processo você vai achar o meio, né, que é a corretora, para chegar até o fim, que é o comprar a empresa que faz parte do estudo Hum. inicial que você fez", né. Então eu sempre me baseio, isso é uma coisa, que eu vou levar e vou falar sempre, né, no conhecimento inicial. E aqui eu não estou defendendo só a questão de mercado financeiro, né. Provavelmente você não vai deixar alguém operar um filho seu, uma mãe sua, se não fez a medicina, né, se não fez a residência. Você não vai contratar alguém para te um advogado, se você sabe que não fez, passou na prova da OAB, Uhum. etc, né. E você tem que pensar a mesma coisa: como que eu vou pegar meu dinheiro em algo que eu não estou, sabendo o que eu vou fazer? Porque eu digo que feito é melhor do que perfeito. Você pode até errar, mas a partir do momento que você tomou uma decisão de comprar algo consciente que aquilo para você estava bom e foi ruim, você aprende como não fazer, Exato. né. E não fica por aí pedindo dicas todos os dias para todos os lugares. Então, o mercado financeiro para mim é o lugar mais barato. Eu digo assim, você já imaginou você sendo sócio do Bradesco, do Banco do Brasil, né, do Itaú, da Petrobras, certo? Eu fico imaginando assim, isso é maravilhoso, aonde você pode comprar e vender ativos a todo momento. Só que muitas dessas pessoas, e muitos que chegam, 99% dos meus mentorados hoje, 99%, sem sombra de dúvida, nunca leram o estatuto da empresa que ele investe. Eles têm assinatura de tudo que você imaginar, mas não tem assinatura da newsletters da empresa que eles investem. Então, por exemplo, todas as empresas que eu invisto, uma vez por mês eu vou no site delas e baixo lá todo o comunicados que ela fez. E além disso, eu ainda tenho um Google Alerts lá, que é um alerta do Uhum. Google. Se alguém falar mal de alguma das minhas empresas aí, eu recebo um e-mail lá com todos os tópicos do que aconteceu na internet, né. Isso é pensar, como dono, Uhum. né. Então você pode tirar um mês, 6 meses, um ano para estudar e depois começar a fazer, os seus investimentos, porque eu digo que o investimento ele tem um fim. "César, quanto de patrimônio você vai ter?" "Não sei." Que eu digo o seguinte: o patrimônio você começa, você nunca vai terminar. Então, lá no passado eu tinha uma meta: "Quero ganhar 10 mil por mês." "Qual é a sua meta hoje, César?" "Eu só dobrar a meta." E é o que eu falo para todos os alunos: bateu uma meta, uma aula de planejamento que eles Uhum. devem fazer, e eu digo: "Você define uma meta inicial, bateu essa meta, dobra a meta."
porque meta não tem fim, né. E está sendo muito bom, ver o crescimento deles, dessa forma, né. Então o que as pessoas têm que pensar é sobre isso. Tem funcionários de uma determinada empresa que eu pergunto: "Você é acionista dessa empresa?". "Não, eu nem sabia que tinha ações da empresa", né. Ou não tenho coragem porque o mercado financeiro então assim, mas se o dono te chamar hoje e falar: "Olha, se você bater a meta, todos os funcionários vão receber uma bonificação em ações da empresa", eu vou correr para bater a meta. Então você acredita naquela empresa, Exato. para comprar ela também, né. E é isso que falta, as pessoas têm muito medo de perder dinheiro, né. E eu digo que nesse mercado você só perde dinheiro se fazer muita bobagem, basta olhar o histórico de muitas empresas, aí a pessoa muitas vezes vai lá: "Ah, mas essa empresa valia 20, hoje está valendo, 15", aí ele pega de novo um momento de apenas um ano. Aí você: "Tá, mas olha isso em 10 anos, ela valia 1 e hoje está valendo 15, fora todos os dividendos que a empresa Uhum. já pagou ao longo do tempo", né. Então, eu acredito que o mercado financeiro, não sei aonde a gente vai parar, a gente tem algumas ambições dentro do Prime, e eu acho que um deles é que nós já somos o maior grupo de investidores pessoa física lá, de pessoas voltadas, comprando cada vez mais ações, e eu acredito que eu também, no futuro aí, vou ter uma quantidade muito boa de ações para mostrar de novo para o Brasil que é possível, hã, que a metodologia funciona. Legal. E a gente estava falando, né, de como começar. Quais são os principais erros que normalmente as pessoas cometem quando começam ali a investir em ações ou começam a investir em opções? Principal para mim é não saber quanto pagar por uma ação. Você tem que decidir, você tem que, alguma metodologia você tem que seguir. Ou Se é você certo ou se é errada, independe, mas corrige você tem que ter depois, uma metodologia. tem que ter, porque senão você está à deriva. Você pode estudar a fórmula de Barra, a forma de Bassin, qualquer um, ou a metodologia 3/8 e tomar uma decisão: "Essa aqui eu me adapto mais", rodar, Uhum. e aí ver se deu o resultado para você ou não. Se não deu resultado, o que você faz? Você adapta. No meu caso, para o mercado financeiro brasileiro, com nível de volatilidade, risco que sempre se existiu no Brasil, usar fórmulas, de um investidor americano, etcétera, não fazia sentido para mim. Porque, às vezes, você olhava aqueles fundamentos ali, e ele definia um preço teto de R$ 50 de um ativo, e dentro da minha metodologia eu queria pagar 25, e eu esperava e ela chegava a 25. Uhum. Aí você pergunta: "Ah, mas como que você chegou até isso, né?". Então eu vou contar para vocês como que eu cheguei nesse valor. Durante muito tempo, o mercado financeiro ele vai se movimentando para baixo, para cima. E eu sempre me questionei o seguinte: todos vocês que estão me assistindo agora, faça esse trabalho, faça esse estudo. Se um ativo chega um momento que ele está caindo e para de cair, e ele começa a subir de novo. Ou às vezes ele está subindo e para de subir e começa a cair de novo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a vincular esses topos e fundos que o mercado chama com, os fundamentos das empresas. Uhum. Então, poxa, nesse preço aqui, qual era o lucro da empresa e quanto que ela dava um PL, quanto que ela dava um ROI, quanto que era, enfim, eu comecei a colocar no gráfico os fundamentos das empresas. Enquanto todo mundo coloca um monte de linha, eu colocava os fundamentos ali. E eu comecei a chegar à conclusão que chegava a determinados níveis de preço, que foi determinante para mim, algumas empresas começavam a anunciar recompra de ações. Então, se essas empresas, que ela conhece tudo o que está acontecendo lá dentro, ela ela comunica que vai recomprar as próprias ações, é porque ela acredita nisso, que ela vai tirar um dinheiro do caixa para Uhum. comprar as próprias ações. E eu comecei a precificar isso, e comecei a dar um número para isso. E aí eu cheguei na metodologia seguinte: "Olha, eu só compro se chegar nesse preço". Então é interessante que quando algumas empresas hoje estão caindo, e chega próximo desse valor, eu já espero que algumas empresas comecem a informar que vão fazer recompra de ações. Nesse exato momento, no Brasil, se você olhar lá na B3, tem lá um relatório de todas as recompras de ações em andamento, Uhum. né, qualquer público também. Pega esse relatório e olha o preço nesse momento das suas empresas, que você vai chegar à conclusão que, num determinado nível, aquela empresa comunicou que vai fazer recompra, ou seja, o preço justo daquela ação para aquela empresa, projeta um futuro, porque imagina que uma empresa, ela tem um planejamento estratégico para 2, 3, 4, 5 anos, algumas empresas até mais do que Sim. isso, né. Então se ela está comprando ações dela mesmo, ela projeta que aquele preço naquele momento está barato pelo que ela projeta no futuro. E isso acontece como uma mágica.
Isso como uma mágica. Olha, tá chegando próximo do nosso preço, começa a prestar atenção, poucos investidores olham isso, Uhum. né, começa a prestar atenção nos comunicados, de recompra, né. E foi o que eu fiz lá atrás. E poucos investidores, eu acabando de contar um segredo aqui, né, poucos investidores, de novo, olha números por olhar. Eu olho números e tento o que tem por trás daqueles números que eu não estou vendo, né. Então, um gráfico, eu uso o gráfico hoje simplesmente para isso, para olhar quando caiu, quando subiu. Tem um banco que eu invisto agora, por exemplo, que eu estava esperando chegar num determinado preço, que está chegando agora, Uhum. que ele fez exatamente isso. Ou seja, por que que agora ele fez recompra e está chegando próximo do nosso preço teto? Entrou dentro do preço teto. Aí ele coloca lá: "Vou comprar X milhões de ações e mandar para a tesouraria". Uhum. Com ações de tesouraria não recebe dividendos, né. E aí depois de algum tempo, o que que o banco faz? Ou qualquer outra empresa faz um outro comunicado dizendo: "Vou cancelar essas ações", Uhum. né. Ou muitas vezes o que esse banco faz, ele faz uma bonificação em ações, manda essas ações de novo para o mercado, que para mim é muito bom também, porque daí eu coloco dentro do modelo de spread em camadas, no robô, quanto mais ações rodando, melhor ainda, que vai tirando crédito todos os dias. Então, a sua pergunta inicial é: por onde começar? E a minha resposta objetiva é pelo preço. Mesmo que nesse momento você é o melhor preço, eu vou dizer: "Não", mas você vai chegar próximo dele. E se não for o melhor, você ajusta. E aí você espera um pouco mais, né, e aí você vai ajustando. Então esse negócio é muito sério quando a gente fala de liberdade financeira, crescimento de patrimônio. As pessoas têm que levar isso muito a sério, porque talvez alguns pais, algumas mães que falam sobre isso hoje, eles têm que ter uma consciência se eles estão preparados para sustentar sua família no futuro com os ganhos que eles vão ter. Uhum. E aí ele tem que dizer: "Eu hoje, César, minha família está muito bem confortável com o que eu faço. Eu tenho essa segurança hoje". E o que eu pergunto para todos os outros é: o que você faz hoje, se você perder todas as suas fontes de renda, você consegue dar uma segurança para sua família ou você está colocando a sua família em risco, né? E tudo começa pelo conhecimento, tá? Mas o investidor, a primeira coisa que ele tem que definir é quanto que ele aceita pagar por um ativo. Bacana. Bom, César, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria deixar um convite para todo mundo que está assistindo aqui, a gente hoje, entrar no site da Radar Dividendos, conhecer ali, todos os serviços que a Radar presta. A Radar é uma casa de research, né, então é muito importante, ressaltar isso, né, para dar cada vez mais credibilidade para quem de fato, merece, né, e tem credibilidade no mercado. Convido também a todo mundo conhecer a parceria que a gente tem com a Radar Dividendos. Como o César comentou, existe a possibilidade de você automatizar ali as recomendações da Radar, diretamente na conta da Semicapital, então isso é muito importante, facilita muito o seu dia a dia, traz muitas vantagens, então fique também de olho nisso. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato tanto com o nosso, time de atendimento, como o time de atendimento da Radar também, se você tiver alguma dúvida, tiver interesse, quiser saber um pouco mais. E César, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje, uma mensagem aberta, pode ser relacionada ao mercado ou não, enfim, o que que você queria dizer para nossa audiência hoje? Vou dizer uma frase e leva essa frase para você, que conhecimento enriquece e liberta. Não seja mais um no meio da manada. Essa é a frase que eu quero deixar para você. Boa, bacana. Pessoal, então finalizamos aqui mais um episódio incrível do Cast Money e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum novo episódio e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!